Olá, minha gente, um grande abraço para você que está nos acompanhando aqui no Balanço Geral. E hoje, segunda-feira, e temos Chapecoense em campo daqui a pouco, 8 horas da noite, lá no Mineirão, contra a equipe do Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, considerado, inclusive, por alguns e por vários, como um dos candidatos a título do Campeonato Brasileiro, porque tem um elenco muito qualificado, muito embora tenha muitos desfalques, inclusive 6 jogadores que testaram positivo para a Covid-19. Mesmo assim, tem um elenco muito qualificado, jogadores que estão servindo a várias seleções aí na Copa América também. Então, é um adversário de altíssimo investimento que a Chapecoense vai enfrentar. Aí a gente vê as imagens do último treino da Chapecoense, já foi lá em Belo Horizonte, ajeitadinho, o centro de treinamentos do América Mineiro. Então, finalizou a preparação lá o técnico Jair Ventura, vem de 2 empates, 2 resultados, né, que nos deram uma esperança, uma expectativa que o time realmente vai engrenar. O empate em casa contra o Ceará e o empate fora de casa com o São Paulo, quando poderia ter vencido aquele jogo. Mas Série A assim mesmo, não tem moleza, é tudo pedreira, jogos difíceis. E hoje é contra o Atlético Mineiro, quinta-feira contra o Internacional aqui em Chapecó e domingo contra o atual líder, que é o Atlético Paranaense lá em Curitiba. O técnico Jair Ventura de novo vai ter que mexer na equipe. Dos que começaram o jogo, por exemplo, contra o São Paulo. Moisés Ribeiro saiu lesionado logo no primeiro minuto. Depois também o Léo Gomes apontou uma lesão antes da viagem, também está ausente. Então vai ter que fazer algumas alterações na equipe, mas vai com o João Paulo no gol. Na lateral direita vai o Matheus Ribeiro. Na zaga o Felipe Santana e o Inácio, com o Derlan provavelmente na lateral esquerda. No meio de campo, mais uma oportunidade para o Guedes, ao lado do Lima, do Anderson Leite e do Ravanelli. Me capriche, abençoado. Aproveite as oportunidades que está tendo o Ravanelli. E na frente, Fernandinho é certo que joga, o Anselmo Ramon não fez o último trabalho, mas viajou assim mesmo. Se estiver bem, quero crer que o Anselmo Ramon vai jogar. Se não jogar, o Anselmo Ramon tem o Perotti aí, que também está merecendo já uma oportunidade, é o artilheiro do time com 15 gols. Então, vamos torcer para que faça um jogo assim, à beira da perfeição, o time da Chapecoense, para poder encarar o Galo Mineiro de igual para igual, o time comandado pelo técnico Cuca, com Hulk e Companhia Limitada. Não vai ser fácil, mas do Verdão a gente sempre pode e temos esperança, quem sabe, num resultado positivo. Por falar em Chapecoense, parabéns aos guris do Sub-17 da Chapecoense. Fizeram um grande jogo sábado lá na Água Amarela, muito frio, muita chuva, muita neblina. E o time comandado pelo professor Dudu agora, parabéns, professor Dudu, venceu o Internacional. Não é uma vitória simples, não. Foi a primeira, mas merecida. Por aquilo que os guris estavam lutando e trabalhando forte aí, já faziam por merecer essa vitória no Campeonato Brasileiro. E uma vitória de um time que está na parte de cima da tabela de classificação, sinal de que o time tem qualidade. 3-2 no Inter, para terminar bem aí, tem mais 2 rodadas esse Campeonato Brasileiro. Parabéns, Dudu, pelo trabalho, a diretoria da base e também aos meninos do Sub-17 que fizeram a festa com a vitória sobre o Internacional. Agora vamos acompanhar os resultados da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bragantino 3, Flamengo 2, Palmeiras 2, América Mineiro 1, Inter e Ceará 1-1, Bahia e Corinthians 0-0. O Santos fez 2-0 no São Paulo. O Fortaleza empatou com o Fluminense pelo placar de 1-1. Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 1, Juventude 1, Sport 0. Aí então os resultados que movimentaram a rodada do final de semana. Alguns jogos, como por exemplo Cuiabá e Grêmio, não foram realizados, mas esses foram os demais resultados. Vamos ver agora como é que foi o empate do Internacional contra o Ceará. Mais um resultado ruim para o Colorado, que começou na frente com um pênalti bobo, desnecessário, cometido pelo goleirão do Ceará. Esse aí é o terceiro goleiro. O Richard estava fora, o João Ricardo, que jogou aqui, sofreu uma cirurgia na mão, fica um longo tempo afastado, aí jogou esse Vinícius aí, e aí o homem tem dificuldade para bater pênalti. Olha o Ednilson batendo pênalti na gaveta, fazendo 1-0, e ali o Internacional largou na frente. Mas a gente via que a atuação do Inter não era boa. Teve este gol aí que o árbitro anulou. Para alguns foi falta, para outros não, mas não adianta. A banca paga, a banca recebe, o árbitro atrapalhado, esculhambou com o jogo, e aí o Lima, grande Lima, ex-Grêmio, chutou a falta no ângulo do goleiro Daniel para deixar tudo igual. E o Ceará sendo melhor do que o Internacional, quem viu o jogo vai concordar, sendo melhor que o Inter o jogo inteiro.
Se tem alguém que tem que lamentar esse empate aí, é o time do Guto Ferreira, que está balançando lá no Ceará. Mas ontem era para o Ceará ter vencido. Teve um outro lance de pênalti que o árbitro marcou, o árbitro de vídeo voltou atrás, que o Guto reclamou muito também, mas o Inter não jogou bem. Quinta partida do Internacional, 5 pontos. De 15, ganhou 5. Então, não é um bom começo, definitivamente. Não jogou bem o time do Internacional. E ontem, Diego Aguirre, o novo treinador, já estava lá nas arquibancadas do Beira-Rio acompanhando o jogo. Hoje ele assume o time e estreia onde? Estreia quinta-feira aqui contra a Chapecoense. O técnico Diego Aguirre vai ter muito trabalho para organizar o time, porque o Internacional, a exemplo do Grêmio, não está jogando absolutamente nada. Ontem teve mais sorte do que juízo. O Ceará é que lamenta 2 pontos perdidos ontem pelas oportunidades que desperdiçou lá dentro do Beira-Rio. Dito isso, vamos ver agora como está a tabela de classificação atualizada da Série A. Temos aí, ó, Atlético Paranaense, 12 pontos. Que bela campanha faz o Atlético Paranaense. Em segundo lugar está o Fortaleza, que empatou no final de semana. Terceiro lugar, o Bragantino. Que vitória do Bragantino sobre o Flamengo. 3-2 no sábado. Esse time joga muita bola. O Palmeiras ontem no finalzinho ganhou também, a gente viu os resultados ali. É o quarto com 10, daí o quinto é o Atlético Mineiro. E se ganhar vai para 12 hoje, tomara que não ganhe, tomara que o Chapecoense empate ou ganhe, porque se o Atlético ganhar também, volta para a liderança. Aí Fluminense 9, Bahia 8, Atlético de Goiás 7, Santos 7, Flamengo é o 10º com 6. Alguns clubes aí têm jogos a menos. O Corinthians tem 11, o Ceará é 12º colocado com 12, Internacional 5 jogos, 5 pontos. Se continuar nesse ritmo aí, faz 38 pontos. É pouco, tem que caprichar mais. 14º Juventude, que ontem ganhou do Sport, que ficou com 4, aí o Cuiabá na 16ª com 2, e aí abrindo a zona de rebaixamento a Chapecoense com 2, na 17ª. Quer dizer, se a Chapecoense empatar hoje pelo menos já sai da zona de rebaixamento. E ganhando, ganha algumas posições também, mas um empate já é o suficiente para a Chapecoense pelo menos ir para os jogos no meio de semana fora da zona de rebaixamento. São Paulo, decepção total, não teve reclamação com o arbitragem, mas perdeu para o Santos por 2-0. O América Mineiro também não conseguiu ganhar nenhuma na 19ª com 1 ponto. E lá na última colocaçãozinha, 20º, lanterninha, o Grêmio. 0 ponto até agora, mas é bom lembrar que tem 2 jogos a menos, mas tem que recuperar. O seu Grêmio também tem que se recuperar meio de semana. Vai voltar a campo para jogar.